codinome, o primeiro nome artístico do Chico Buarque era Chico da Matilde, né? Em homenagem ao Ué, Francisco José do Nascimento. eu não tinha a mínima ideia disso, Felipe. Sério mesmo, cara? Eu não sabia desse bagulho não, cara. Ah, aquele conjunto de documentários dele, de vídeos lá, eu ouvi essa história dele falando. Mas é Pô, tipo, maneiro, cara. acho que uma demo, talvez, uma apariçãozinha, não tem nada muito marcante na carreira dele, não. Só vi esse depoimento. Ah, Mas, pô, Marquinho, maneiro, não sabia a não. gente não tem só um cara muito foda, negro e que construiu esse país no braço. A gente tem mais gente, né, cara? Tu poderia falar do Luiz Gama, por exemplo, o nosso Ah, grande cara. advogado da história do Brasil. Ele só não recebeu exato essa esse título de ser doutor, advogado, porque ele é filho de escrava e ele não frequentou uma universidade formal. Mas ele é um cara extremamente sabido, é um cara autodidata, que ele aprendeu a ler e escrever por si só. Sabe E o o nome mais da profissão interessante, dele, Marquinhos? eu sei, cara, eu estudei. Pô, Rábula. é Ele é um muito bom esse rábula. nome, né, cara? Ele é um rábula, um Adoro. advogado informal. Cara, assim, essas analogias que a gente faz do nada. Mas tu sabe quem era a rábula também? Quem? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era a rábula também. Lá Que é de isso? Canudos. De Informação aqui, Canudos. Rogerinho. Que maneiro, não Tá vendo a sabia, gente? moleque. Mas vem cá, Então, Antônio Marquinho. Conselheiro, ele era a rábula também. Esse grande Falou. advogado, o maior advogado da história do Brasil, o Luiz Gama, fala pra galera aí, mais ou menos, quantos escravos ele libertou nos tribunais? Então, primeira coisa que precisamos, antes de falar de quantos escravos ele libertou, é importante falar que a mãe dele foi Luísa Maim, tá? Uma Maravilhosa. negra que no século XIX ela lutou na Revolta dos Malês, parece também que ela lutou na Sabinada e ele é filho dela, tá? Mas ele é filho dela com um fidalgo branco. E o seu pai, parece que ele com 10 anos, o pai dele perdeu numa aposta e precisou vender ele como escravo. E depois ele vai ser vendido como escravo, ele vai vir para o Rio de Janeiro, consegue fugir, e aí a gente acaba não entendendo muito bem a história, porque a história não fica muito bem elaborada, mas parece que ele consegue fugir do Rio de Janeiro, vai para Porto de Santos, vai para Santos, e lá em Santos que ele começa já com seus quase seus 17 anos aí, ele começa a saber ler, escrever e tal, e aprende esse ofício de rábula, tá? Que um rábula é ter um conhecimento de leis da época, mesmo não sendo advogado. E por ele ter o conhecimento dessas leis, ele vai conseguir libertar. Assim, os números acabam variando, Felipe. Os números que eu peguei, números oficiais mesmo, falam de 200 escravos. Mas eu vi também em alguns locais que chegam e falam que ele libertou mais de 500 escravos, cara. 500 escravos é escravo pra caramba. E o que mais me deixa indignado aí, o que mais me deixa triste, sabe? Você falou uma coisa muito interessante que quando a gente começou a estudar para montar esse programa para as pessoas que estão ouvindo agora, a gente começa a ficar muito triste, né? Eu não sei se você teve essa sensação. A gente começa a ficar muito triste pelas coisas que estão acontecendo na nossa história Mas eu posso real. quebrar esse clima de tristeza, Marquinhos, trazendo um pouco de alegria e de beleza com um trechinho de uma carta que Luiz Gama escreveu para um amigo dele? Ah, por favor, pode sim. Leia para Escuta mim. isso, porque é uma Declame, demonstração de declame, declame. força daquelas que inspira os outros. Ele respondeu o Sim. seguinte, falou o seguinte: eu promovia processos em favor de pessoas livres, criminosamente escravizadas, auxiliando licitamente, na medida de meus esforços, a alforria de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores. Eu me arrepio, viado. Eu me arrepio com o maluco falando isso. Eu detesto o cativeiro e todos os senhores. O maluco, ele merece estar naquela lista dos grandes heróis dessa nação, porque o maluco, ele fez coisas incríveis. E sabe de uma coisa curiosa, Marquinhos? Infelizmente ele Hum, faleceu antes da abolição, mas ela se é. deveu em grande medida à ação dele, à luta dele, por revelar a desgraça disso. E ele era tão querido em São Paulo que eu vi alguns relatos históricos dizendo que
Cerca de 10% da população de São Paulo foi ao enterro dele. Bota aí bastante gente, né? Caramba, bota gente aí. Mas é isso, cara. É o que você falou. E a gente precisa realmente exaltar a participação dos negros nesse processo da luta abolicionista. E antes de você dar continuidade, eu só queria falar de desses causos que acontece, de um escravo chamado Bernardino, que assassinou seu senhor, tá, no ano de 1872 em São Fidélis. Então você já está nesse processo abolicionista e você sabe Para. Foi em São Fidélis? São Fidélis. Então quem matou foi Blandino Amaral, o pipoqueiro que foi vereador, que se candidatou a deputado estadual com o melhor slogan da história da política brasileira, que é Espanto em São Fidélis, um pipoqueiro eleito vereador. Felipe, de onde que tira essa reparada eu não sei, irmão. Mas eu sou viciado em programa eleitoral gratuito. Nossa, cara, meu Deus do céu. E ele matou o seu senhor porque ele falava que o seu senhor, ele não permitia que ele tivesse dias livres como domingos e dias santos, além de ter uma péssima vestimenta e uma péssima comida também. Então perceba que o assassinato ali do seu próprio senhor é para falar, ó, o cara não deixa eu ter dias para ficar livres como domingos e dias santos, me dá uma péssima comida e também não me dá uma roupa decente. Por isso que eu matei o cara. E é isso mesmo. Os caras passavam o cerol quando tinha que passar mesmo. Marquinho, eu vou falar de um cara aqui, mas eu vou terminar com uma dúvida, irmão. Porque imagina o seguinte. Deixa eu te contar uma história que aconteceu no finalzinho do Império Brasileiro, ali no contexto que a abolição tinha acabado de acontecer. Você imagina um cara gato, engenheiro. A cidade só tinha água por causa de obras que ele realizou. Boa parte das ferrovias que ligavam o Rio de Janeiro a outros estados, ele e o irmão dele projetaram. Aí tu imagina que esse cara rico, poderoso, amigo do imperador, tranquilão, admirado por todos, ele chega num baile. Aí ele chega no baile e olha a gatinha, e a gatinha pensa, esse cara é um partidão, porque ele é interessantíssimo, super inteligente, fez coisas incríveis. Aí o cara vai lá e chega na menina e ela olha pra ele e diz, eu não vou dançar com você, você é negro. E o imperador olha pra ele com um olhar de pedido de desculpa, talvez tomando um pouco de consciência da merda que ele fez. No primeiro dia, lá com 14 anos, ele devia ter acabado com aquilo, porque o pai dele era imbecil demais para fazer, mas não fez. E ali ele percebeu a bosta que ele construiu, o racismo que impedia o homem mais interessante desse império, provavelmente, de poder viver uma dança simplesmente com uma moça que interessou ele. O racismo falou ali. E esse cara é o André Rebouças. Marquinho, esse maluco é genial. Ele e o irmão dele eram sensacionais, construíram obras incríveis, foram engenheiros e empreendedores que construíram parte da cidade. A infraestrutura urbana do Rio de Janeiro deve a esses caras. E eles lutaram muito, construindo associações e confederações em prol da luta abolicionista. Ele trabalhou, por exemplo, junto com outro cara que eu vou até pedir para você daqui a pouco lançar um pouco sobre ele, o José do Patrocínio. Atuaram também junto com o Joaquim Nabuco. Só que tem um negócio sobre ele, e também sobre o José do Patrocínio, mas sobretudo sobre o André Rebouças, que eu não consigo entender, que é o cara ser muito abolicionista e monarquista. O André Rebouças estava no navio que levou o Dom Pedro II para a Europa quando ele foi deposto. O José do Patrocínio também tinha simpatias, eu não consigo muito entender, irmão. Sinceramente, não quero julgar os caras porque eles foram maravilhosos e eu sou um moleque. Mas tenta me ajudar a entender. Assim, porque o nosso raciocínio, aí eu buscando apenas uma dessas explicações, porque a gente acaba associando a abolição ao movimento republicano. Porque você tem um dos principais centros formadores de abolicionistas
foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é lá em São Paulo, que não só você tem ali os formadores advogados abolicionistas, mas também um dos berços do republicanismo no Brasil. Mas é você associar sempre a luta abolicionista ao republicanismo, e não necessariamente. Eu aqui não tenho de cabeça, mas possivelmente você poderia ter um republicano que fosse escravista. Joaquim Nabuco, como você acabou de falar. Com certeza. Joaquim Nabuco, como você acabou de falar, ele também era monarquista. E o mais interessante é que tanto o André Rebouças como o José do Patrocínio, eles acabaram virando assim, tipo, membros daquela corte, tá ligado? Que, como você acabou de citar, os caras frequentavam a família real. E o José do Patrocínio... O José do Patrocínio formou a Guarda Negra, né, cara? Exato. Foi para defender a Isabel pós-abolição, capoeiras cara, e tal. Eu acho um pouco... Acho não. Eu tenho certeza que essa herança que nós temos até hoje em dia, de você destacar bastante o 13 de maio como se fosse algo graças à Princesa Isabel, porque tanto o José do Patrocínio quanto o André Rebouças, eles foram idealizadores do chamado culto ao isabelismo. O culto isabelismo, que é você fazer o culto à imagem da Princesa Isabel, onde as pessoas faziam referências à imagem da Princesa Isabel, principalmente negros, como se fosse ela que teria proporcionado esse benefício. Mas... Sim, Marquinhos, a gente tem até aquela cena super... Assim, é porque a gente que é historiador, a gente vê as coisas como cena, né? Como se fosse parte de um seriado. Isso. Mas a cena dela recebendo as camélias do Leblon e tal, aquilo deve ter sido muito forte. A gente estranha um pouco hoje em dia, né, cara? Mas um negócio forte de um quilombo reconhecer e agradecer a ela. E é meio estranho pensar isso, mas por favor, continue. Você citou algo muito importante, que é a relevância da Guarda Negra, né? A Guarda Negra, ela foi criada por José do Patrocínio, que eram grupos negros, capoeiristas, que andavam com navalhas no bolso, e eles tinham a função de exaltar a imagem da Princesa Isabel, ou seja, fortalecer a proposta do monarquismo e combater o republicanismo. Uma das maiores tretas que a gente teve nessa época, Felipe, que você que gosta dessas tretas, porque você é um belo de um fofoqueiro dentro da história, é a treta entre José do Patrocínio e Silva Jardim. Porque ambos eram abolicionistas, mas um defendia a monarquia, que é o José do Patrocínio, e Silva Jardim, ele era um republicano extremamente radical. E aonde a Guarda Negra chegou... Pera aí. Pera. Para. Você me chamou de fofoqueiro, então eu exijo o direito de fazer a fofoca. Tu sabe como é que o Silva Jardim morreu? Fala aí, como? Não sei, cara. Como? Moleque, o Silva Jardim, ele era um republicano histórico, super radical, e justamente por isso ele foi excluído do processo republicano pelos militares que queriam ordem e progresso, como todo mundo sabe. Então, ele ficou tão decepcionado que ele fez uma viagem para a Itália. E ele foi para Pompeia, naquela região, e caiu dentro do Vesúvio. Só isso. Assim. Que situação dramática, cara. Ele caiu dentro do Vesúvio? Caiu. Ninguém sabe até hoje se a cratera caiu ou se ele se jogou dentro do Vesúvio. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Para quem não sabe, né, o Vesúvio foi o vulcão que acabou com a cidade romana de Pompeia. Então, vai lá pesquisar. Se você nunca ouviu falar do Vesúvio, vai lá pesquisar, que é importante. Porque aqui a gente trabalha com um nível de fofoca que é outra parada, irmão. Outro nível. Nosso nível, mas é a fofoca baseada em documentos. Isso é importante deixar claro. É isso, cara. É isso. É revista Fonfon. Gente, olha só. Tem muita gente maravilhosa e a gente tem muito a dizer sobre elas. Mas eu acho que tem alguém que pode contribuir ainda mais. E, cara, na moral, Marquinhos, essa música me emociona. É o tributo ao Martin Luther King, do Wilson Simonal. Feito por ele naquele contexto das lutas negras americanas da década de 60 por direitos civis,
de certa forma, semelhante ao que a gente está vivendo agora. E o Wilson Simonal